Todos os mestres espirituais conhecem essas 3 leis que eu vou te revelar agora. Nesse vídeo você vai entender o segredo da vida através das 3 leis que o autor determina no livro Conversando com Deus, de Neale Donald Walsch. É o livro 1, esse é o vídeo 9, e a gente vai falar um pouco sobre as leis que Deus do livro fala, das páginas 63 a 67. A primeira lei é que você pode ser, fazer e ter tudo o que imaginar. Você pode ser, fazer e ter tudo que imaginar. Presta atenção nisso aqui, ó. Imaginar. Por quê? Porque o pensamento é criativo. O pensamento, ele é uma energia e ele é eterno. Ele vai, gente, para o espaço. Olha só, todos os pensamentos que você teve ou terá, são criativos. A energia do seu pensamento nunca acaba. A energia do que você pensa não acaba. Nunca. Deixe a sua essência e sua mente no universo, expandindo-se para sempre. Um pensamento é eterno. A gente acha que os nossos pensamentos não têm força. Eles têm muita força. Eles são eternos. Por isso que a gente precisa cuidar do que a gente pensa. A gente precisa observar o tempo todo o que a gente está pensando, direcionar esses pensamentos para o que a gente quer. Mudar a rota, mudar a direção. E uma coisa importante que eu vou já falar de cara, a gente não deve lutar contra os pensamentos. Lutar é algo ruim. Quando tem luta, é ruim, porque gera resistência, você está indo contra algo que é. Então você faz o quê? Você observa o pensamento, você direciona, você muda. Porque por mais que esse pensamento ele seja eterno, ele não vai virar matéria. Ele não vai virar matéria. Ele só vira matéria quando a gente coloca muita energia em um pensamento. Aí ele vira matéria. Porque aqui ele fala assim, ó, todos os pensamentos se solidificam, encontram outros pensamentos, zigue-zagueando em um incrível labirinto de energia, criando uma forma sempre mutante de indescritível beleza e inacreditável complexidade. Uma forma sempre mutante. O que isso quer dizer? É algo que vai mudando. É algo que vai ali, ó, entendeu? Vai se encontrando com outros pensamentos e a forma vai sendo mutante. Então não é que um pensamento vai virar matéria. Eu penso e eu manifesto. Não. Você precisa de energia suficiente para criar matéria. Então ele fala assim aqui, ó, a emoção é a força que atrai. A emoção, ela é mais forte do que o pensamento. Isso aqui ele não está falando aqui, tá? Mas ele dá a entender, porque ele vai falar uma outra lei que a gente vai entender aqui. Mas isso eu estudo por fora, né? Isso é sobre física quântica. A gente não cria matéria na nossa vida só com pensamento. É preciso pensar muito naquilo, porque quando a gente pensa muito naquilo, o que a gente vai gerando? Emoção. A emoção nasce dos pensamentos. Isso eu estou falando não é do livro, tá? Eu estou colocando aqui meu outro estudo. Então, eu quero deixar claro aqui, porque é um clube do livro que fala sobre o livro, mas eu coloco aqui o que eu estudo também fora desse livro, a partir de outros livros. Isso eu aprendi no livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. É esse o livro aqui que eu aprendi muito física quântica, tá? Então, a gente tem que entender é que ele fala aqui, a emoção é a força que atrai. Então precisa de uma carga emocional. Tudo que você quer manifestar, você precisa colocar uma carga emocional, você precisa sentir. Quanto mais você sente aquela emoção, mais real, mais você está fortalecendo, enviando uma força para aquilo ali se solidificar, virar matéria. Tanto para o bem quanto para o mal. A emoção ela tem essa força. E aí ele fala assim, ó, você experimentar aquilo que teme muito. Então, a segunda lei é o medo atrai como energia. Por quê? Ó, ele fala aqui, energia similar atrai energia similar.
formando massas de energia do tipo similar. Quando massas suficientes de energia similar se encontram, grudam umas às outras. Isso tudo ele está falando que em termos simples ele está explicando, tá? Isso está no livro que a gente está falando. É preciso uma quantidade enorme de energia similar para formar matéria, mas a matéria se formará de pura energia. É o único modo pelo qual pode formar-se, inclusive. A matéria ela é formada por energia. Tudo, gente, que a gente vê é formado por elétrons. Isso eu estou falando baseado nos meus outros estudos. Ele não fala aqui. Mas eu não tenho como trazer um clube do livro aqui sem dar o meu pitaco, né? Que eu sei que também eu estou de acordo com o que ele está falando. Nem tudo ele fala, mas eu estou entrando no assunto, tá? E aí uma coisa importante aqui do livro. Quando a energia se torna matéria, continua a ser matéria durante muito tempo, a menos que ela seja desintegrada por outra massa energética, entendeu? Então, ó, por uma outra forma de energia oposta. Então, você pensou muito naquilo, você emanou uma emoção daquilo, e aí você materializou aquilo ali. Aquilo se deu na sua realidade. Aí você quer mudar aquela realidade, você vai ter que fazer, alimentar pensamentos e emoções opostas daquilo ali que se materializou, né, gente? A gente cria muita coisa, a gente cria o tempo todo, como eu venho falado nos vídeos. A gente está o tempo todo criando na nossa vida. Então, aquelas sensações limitantes, aquelas emoções limitantes que estão na nossa vida agora, existe uma limitação na nossa vida, na de todos nós, na de todos. Existe alguma coisa que a gente quer ali mudar, existe algum ponto que a gente quer melhorar, ou evoluir, ou criar uma outra coisa. Aí, quando a gente não tem aquilo ali ainda, se a gente não estiver muito consciente, se a gente não estiver trabalhando a gratidão, agradecendo por tudo que a gente já tem, e aí mentalizando, não, isso aqui está mudando na minha vida, né? As crenças limitantes que a gente tem, que criam a nossa realidade, se a gente for ficar muito identificado com elas e não realmente mudar, não fazer um trabalho de mudança interna. Por isso que é muito importante a gente meditar todo dia e a gente entrar em uma frequência, visualizar, imaginar o que a gente realmente quer, o que a gente quer que seja realidade. E aí, essa emoção que a gente está falando, que dá a força, né? Você pode sentir uma alegria, uma felicidade, materializando o que você quer, realmente sentir no coração, sentir e agradecer. Para mim, não tem nada mais poderoso do que agradecer por aquilo ali. A gente viu isso no vídeo que tem do Clube do Livro, qual é a oração correta. No vídeo da oração correta eu falo muito sobre isso, porque ele fala para a gente não pedir, para a gente agradecer antes pelo que a gente quer. Então a gente agradece antes de ter aquilo ali, porque a gratidão vai emanando essa força, dessa abundância, essa sensação no coração. Não é agradecer mecanicamente só com pensamento. O pensamento ele tem uma energia, mas ela não tem como virar matéria se a gente não for colocando aquilo. Por isso que é importante a constância nesse trabalho. Ser constante nos pensamentos que vão criar minha realidade. Daqui a pouco eu estou conseguindo sentir uma emoção em relação àquilo ali. E eu agradeço. A gente fecha com a gratidão. Ah, tá difícil, Renata, não consigo. É muito doloroso essa realidade. Eu sei porque eu também quero transformar coisas na minha vida, também tem crenças arraigadas, e quanto mais a gente fica achando que aquela crença está muito arraigada, que está muito difícil, mais difícil será. Então que a gente traga também uma leveza nisso, sabe? Gente, essa crença nem é tão forte, eu já estou mudando, por que eu estou pensando nisso aqui? Por que eu criei essa crença? Não. Então, quanto mais a gente acredita, tudo se baseia na nossa crença, gente. Se a gente acredita que aquilo ali vai ser fácil da gente transmutar, vai. Se a gente acredita que vai ser difícil, vai também. Esse é o poder do nosso pensamento, o nosso poder do nosso sentir. Então, falei aqui bastante, trazendo tudo que eu sinto em relação a esse tema.
tá? É uma coisa que eu estudo bastante, que eu tenho... É algo muito importante, gente. É algo muito importante da gente saber física quântica, como funciona o universo, como que a gente cria, como funciona a nossa mente. E ele fala de Einstein, né? Ele fala de Einstein, que também achei muito semelhante com esse livro aqui, porque Einstein foi o que definiu a física quântica. Einstein, ele descobriu como é que funciona. Tudo existe como potencial. Tudo está vibrando como um potencial, como uma onda. Então a gente pode escolher com a nossa atenção, com o nosso foco. Ele viu, através de experimentos científicos, foi visto, foi descoberto que onde a gente foca a nossa atenção, no que a gente leva foco, aquele elétron ali, ele vira uma partícula, ele sai do estado de onda e vira partícula, ou seja, ele vira matéria com o nosso foco. A emoção é um catalisador, é uma força que vai e cria mais profundamente aquilo ali. Ou seja, mais realmente, mais materialmente. E ele fala aqui, ó, Einstein chegou mais perto do que qualquer outro ser humano de descobrir e explicar o segredo criativo do universo. Então ele fala, por isso que você pode ver onde pessoas trabalham em favor, Deus fala assim, né? Quando a gente tem pessoas trabalhando a meu favor, né? A união de mentes trabalhando a favor para buscar Deus. Na verdade, ele fala assim, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. E é por isso que a gente tem falado da força do consciente, do inconsciente coletivo, da força das mentes humanas. Mais uma vez, a gente não tem como mudar certas coisas, a gente não tem como mudar manifestações que foram feitas e criadas pelo consciente coletivo, pelas mentes, pelo coletivo mental, né? Eu não tenho como controlar a mente do outro, mas eu controlo a minha, quem eu sou é o que importa mais. E aí, se aquilo ali existe na matéria, como que eu reajo àquilo ali, que é o mais importante? Ele fala de uma coisa aqui curiosa, ele fala que Adão e Eva, né? Adão e Eva, que a gente fala muito que as religiões falam muito, né? Que o pecado original, que Adão e Eva comeram do conhecimento, enfim, eu nem sei dizer, porque eu não estudei as religiões, gente, essas religiões profundamente, catolicismo, eu não sei qual é a religião que traz essa teoria, que foi o pecado original, e ele fala aqui que, na verdade, foi a primeira bênção, porque sendo os primeiros a fazer a escolha errada, produziram a possibilidade de fazer qualquer escolha, então daí nasceu o relativismo, né? O relativismo nasceu daí. A esfera do relativo foi criada, que é a esfera onde a gente vive. E ele diz que essa metodologia lhes permitiu tornar desde então a mulher a ruína do homem por causa da Eva, porque Eva induziu Adão, a tentadora que comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, induziu Adão a fazer o mesmo. Então isso, a mulher ser a ruína do homem, resultou em todos os tipos de deturpação da realidade. Sem falar nas visões distorcidas do sexo e nas confusões. Entre parênteses, ele coloca, como é possível sentir-se tão bem com algo tão ruim que é o sexo, como a gente vê o sexo como algo ruim. E não é algo natural, é algo que a gente foi colocando como um tabu, mas é natural do ser humano. Claro que é apenas um modo saudável e um não saudável da gente entrar em contato com essa energia. A gente não vai falar sobre isso hoje. Então o conhecimento do bem e do mal foi o que possibilitou a vida aqui, é o que é o plano de Deus. Ele fala, a esfera do relativo foi criada para que eu pudesse experimentar o meu eu. Isso já foi explicado. A gente já tem falado sobre isso. E não torna a esfera do relativo real, ela é uma realidade criada, que eu e vocês projetamos para nos conhecer experimentalmente. A gente vai falar então da terceira lei. Isso vem da terceira lei, porque ele vai falar que o amor é tudo que existe, a terceira lei. Mas antes disso, o medo atrai como energia. Gente, o que vocês temem mais o perseguirá. O medo os atrairá como um imã. Todos os seus escritos sagrados, de todas as crenças e tradições religiosas criaram
contém a clara advertência: não temeis. Ele está falando que todas as religiões, tudo que já foi falado, fala isso: não temeis, porque você atrai o que teme. Porque o medo é uma emoção forte e só existe medo ou amor como dualidade, essa polaridade que a gente já viu no vídeo passado também, medo versus amor. Aqui, na esfera do relativo, existe essa dualidade, medo e amor. Então, quando a gente sente medo, a gente atrai aquilo ali, porque é uma emoção forte, a emoção do polo oposto do amor. Então, é muito importante a gente verificar o que a gente tem medo e aí colocar o quê? Colocar o amor o quê? De Deus. Eu não preciso temer, porque Deus me ama. Quando a gente coloca fé, traz a fé em Deus, fé no amor incondicional de Deus. E que Ele quer o nosso melhor, e que Ele quer o que a gente quer, e que todo o nosso poder que a gente tem, quando a gente recupera esse poder, não, eu tenho esse poder, eu crio, eu posso manifestar, e Deus quer que eu manifeste o que eu quiser. Eu sou livre para experimentar o que eu quero. Não existe algo bom para minha alma que Deus não vai querer. Se está no meu coração, Deus quer, Deus plantou. Então, como que a gente sai do medo? Com atenção. Com atenção de quando a gente estiver sentindo isso, a gente mudar a direção. Porque a gente não quer atrair. É pegar o medo, que é legítimo, da condição humana que temos, como todas as emoções, e compreender isso. Questionar os pensamentos que criam tal emoção. E se voltar para Deus. Se voltar para o amor incondicional de Deus. Colocar fé. Fé nesse amor incondicional. Fé no nosso poder de criação e manifestação. Fé na nossa capacidade de mudar a rota, de mudar o que a gente sente. De se libertar de emoções que nos limitam. E voltar para o estado de união com Deus, com a inteligência divina, a partir da nossa essência, que é Deus também. Então vamos lá, as 3 leis. Pensamento é criativo. 2, o medo atrai como energia. 3, o amor é tudo que existe. Então, o autor fala assim: se eu me deixou confuso, como o amor pode ser tudo que existe se o medo atrai como energia? O sentimento do amor é a experiência de Deus. Na verdade maior, o amor é tudo que existe, existiu e existirá. Quando vocês foram para a esfera do absoluto, irão para a esfera do amor. Só que aqui, na esfera do relativo, o medo é o outro oposto do amor. E isso aqui, gente, então vocês entendem por que está falando que o amor é tudo que existe? Isso aqui, a esfera do relativo, não é real. Ele fala, o que é real? É a esfera do absoluto, que é a esfera do amor. Então aqui, na esfera do relativo, a ideia era que parecesse muito real. A ideia é que fosse tão real que a gente acreditasse que a gente está vivendo aqui é real. Por quê? Porque esse é o plano de Deus. Isso aqui foi criado para a gente escolher ser Deus e não ser dado. Ah, você é Deus, aí ó, você é Deus. Não, a gente escolhe. Aqui a gente tem a escolha, livre-arbítrio. Eu vou ser Deus. Ó, experimentar a divindade como um ato de criação em vez de como um conceito, em que a pequena vela sob o sol, a pequena alma, pode conhecer-se como a luz. Lembra? A gente tem dito, tudo era luz. Tudo era luz. Se tudo é luz, como é que eu vou me conhecer? Preciso para a esfera do relativo, onde há dualidade, onde eu sou a luz por escolha. Ao criar a esfera do relativo, Deus fala, eu criei o oposto de mim mesmo. Medo é o oposto de Deus. Ele criou o oposto, porque Deus é o amor. O oposto é o medo. Então, medo é o oposto de Deus. Quando a gente, então, sente medo, a gente esqueceu de Deus. A gente se desconectou de Deus. E ele já falou que todas as emoções humanas nascem do medo. Que só existe isso. Medo e amor. Quando a gente sente emoções, tristeza, raiva, elas vêm do medo. Então, é um desalinhamento.
As emoções são um desalinhamento, e não é por isso que a gente vai se julgar quando a gente sente emoção, mas compreender que a gente está desalinhado de nós mesmos, de Deus, da nossa essência, a gente pode voltar mais fácil. Sabendo disso, a gente pode falar, peraí, eu estou sentindo uma emoção aqui, mas eu vou me voltar para Deus. Deus. E muitas vezes, gente, isso acontece, né? Tem dias que a gente vai estar mais emocional, dependendo ali da lua. Uma lua em câncer. Ontem, por exemplo, eu estava bem emocional. Estava até meio cansada, eu estava cansada, a gente está numa lua minguante, eu estava até triste. Uma coisa também, quando a gente sentir isso, gente, começa a agradecer. Começa a agradecer, porque a gente esquece, às vezes a gente saiu da gratidão. Às vezes a gente começa a rotular as coisas, a nossa vida, a nossa realidade de uma maneira errônea. Que errônea é o que? Longe de Deus, longe da visão de Deus, do que é realmente, da abundância que a gente tem. Da abundância que a gente é, da abundância que a gente tem. É normal se sentir cansado, descansa. Ah, não estou animado. Não tem problema. Mas procure Deus também nos momentos, principalmente nos momentos de maior sufoco. Busque a Deus, porque quando a gente está no sufoco, a gente tende a esquecer de Deus. Mas que a gente busque Deus no momento de sufoco e que a gente agradeça, volte a agradecer e agradece, agradece. Comece a agradecer sem motivo. Obrigada a Deus, obrigada a Deus. Tudo vai mudando. E aí acho legal, gente, a gente falar isso aqui, ó, dos mestres, né? Eu quero ler para vocês. Os mestres, eles escolhem sempre o amor, em todas as situações. Ele falou assim, os mestres, eles sempre escolhem o amor, mesmo quando eles estão sendo perseguidos, mesmo quando eles estão sentem amor pelos inimigos, pelos seus assassinos, eles estão sempre sentindo amor, porque eles entendem que é a única realidade que existe. Ele fala que sempre os mestres fizeram isso em qualquer tradição, religião, filosofia, que isso é difícil da gente fazer, mas que eles sempre fizeram isso. Isso é o que nos diferencia, né, dos mestres. Então a gente tem que entender que os pensamentos baseados no medo produzirão um tipo de manifestação no plano físico e os baseados no amor produzirão outro. Sempre que você for fazer algo por medo, para. Se você estiver sentindo medo, volta um pouquinho e fala, não, eu vou fazer por amor. Traz o amor e veja se a ação vai ser igual ou se vai ser outra ação. Então isso é importante. E na página 66 é muito bonito, gente, porque ele fala, essa verdade foi proclamada da montanha mais alta e seu sussurro foi ouvido no lugar mais baixo, ecoou nos corredores de toda a experiência. O amor é a resposta, mas vocês não ouviram. Então ele fala, ele vai continuar falando, vai, me pergunte, eu vou continuar falando para vocês essa verdade, mostrando essa verdade. Eu vou encontrar um modo de lhe responder. E ele fala assim, esteja atento a tudo, gente. Tudo que acontece na nossa vida está nos mostrando. Ó, usarei todo o universo para isso, portanto fique alerta. Este livro está longe de ser o meu único instrumento. Você pode fazer uma pergunta e depois colocá-la de lado, mas observe, esteja atento. A letra da próxima canção que ouvir, as informações no próximo artigo que ler, o roteiro do próximo filme que assistir, as palavras da próxima pessoa que encontrar. Todos esses instrumentos são meus, todos esses caminhos estão abertos para mim. Eu lhe falarei e você me ouvirá. Ele fala no final, então eu lhe mostrarei que estive sempre presente, sempre. Deus está sempre presente em tudo. Então, que sempre possamos lembrar dessas leis, manter essas leis integradas no nosso ser. Se esse vídeo te ajudou, expandiu sua consciência, compartilhe com alguém que você ama. Deixe a sua curtida para me dizer que você sentiu isso e se inscreva no canal para assistir os próximos vídeos desse livro, que é um livro maravilhoso, libertador, esse Deus que eu me conecto tanto. Se você quer ser meu aluno ou ter um atendimento astrológico individual, veja a descrição desse vídeo. Fique com Deus sempre, um beijo e até mais.